Olá! O tema hoje é o que damos, recebemos. Ontem eu tive um encontro, uma consulta com uma cliente que me fez pensar sobre esse tema hoje. Ela veio com uma questão de sofrimento, né? E uma coisa que ela me disse eu achei interessante, né? Porque não é engraçado, é interessante. Ela tinha acabado de terminar um processo de dor, de luto, de perda. Acabou, ela achou que ia começar a ficar feliz e não aconteceu. Ela entrou em outra experiência similar de luto e o sofrimento continuou, né? E aí eu lembrei disso, né? Eu lembrei, o que damos, recebemos. Essa é uma das primeiras frases do livro Você Pode Curar a Sua Vida. A gente aprende o processo de criação que Louise Hay inspira, né? Ensina, mas esquece de aplicar ele no dia a dia, né? O que damos, recebemos. O que é isso? O que a gente oferece em termos de pensamentos e sentimentos vibracionais, a gente manifesta na nossa vida através de experiências. A gente se encontra com essas experiências que são parecidas com o que está na nossa mente subconsciente com mais frequência e intensidade. Então, para saber o que está acontecendo na minha mente de verdade, eu tenho que olhar para fora e descrever o que está acontecendo fora. O que está acontecendo fora de mim acontece dentro da minha cabeça. Através de uma crença, né? Ai, deixa eu ver aqui, que eu acho que tá. Através de uma crença, de uma ideia, de uma emoção. Então, normalmente eu não sei o que está na minha cabeça, eu não sei o que eu acredito de verdade, tá? Como é que eu sei isso? Olhando para a minha vida. Então, baseada nisso, vou dar alguns segundos para você que está me ouvindo responder. Peraí, agora. Não. Meu Deus do céu. Pronto, agora acho que ficou bom. Se essa pessoa está vivendo um luto atrás do outro e uma continuidade de sofrimento, o que é que pode ter de crença no subconsciente dela? 1, 2, 3 e... A ideia de sofrimento, óbvio. Ela acredita que existir é sofrimento, né? É perda o tempo inteiro. Ou que ela não merece ser feliz, ela não merece alegria, ela não merece paz. Aí você pode dizer, não, mas ela acredita porque ela vive dizendo isso. Tá, mas se o resultado não está sendo uma vida satisfatória, alegre, de bom humor, isso não está na mente dela, cara. A gente reflete na nossa vida o que está na nossa mente. É sempre dentro dessa teoria da Louise Hay, que diz que na vida é muito simples. O que damos, recebemos. O que damos, recebemos. Então, o que a gente oferece em termos de pensamentos e sentimentos, na maioria das vezes no nosso inconsciente, tá? É o que a gente recebe de volta através de experiências. É isso que chama criação de realidade. Que pode ser também, a ciência não explica essa lei espiritual, mas ela explica a questão se eu tenho uma coisa na cabeça, eu vou ver mais daquilo. Tem um nomezinho que agora eu não me lembro mais, depois eu boto nos comentários se eu me lembrar. Mas assim, você tem um viés de seletividade. O que você tem na cabeça, você vê mais. Como aquela história da camisa vermelha. Se você tá com a ideia de camisa vermelha, você vai começar a ver camisa vermelha. É a mesma coisa, só que no mundo científico aí, né? Aqui a gente acredita que a gente realmente vai se sendo atraído para certas experiências que confirmam aquilo que está na sua cabeça e na maioria das vezes no seu mundo subconsciente. Então não adianta ficar brigando com a vida e dizendo, mas eu não acredito nisso. Acredita. E o que você tem que fazer, ao invés de brigar com a experiência e dizer, mas isso não está na minha cabeça, é aceitar. Tá.
estou vivendo um luto atrás do outro. E tem um sofrimento contínuo. Ok, isso eu já vi. Então, se isso deve estar na minha cabeça, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar minha mente. Então, como é que eu faço? Eu gosto de usar as afirmações em 2 etapas. A primeira é afirmar que eu solto, que eu me liberto, que eu estou me despedindo da crença anterior. Então, vamos lá. Tá, se eu estou só vendo sofrimento na minha vida, isso significa que eu devo imaginar no meu subconsciente que a vida é sofrimento. Então, eu solto essa ideia. Eu estou soltando. Toda vez que eu me lembrar disso, através de uma experiência, de um sentimento, aí eu digo, opa, estou de novo aqui nesse lugar. Eu me liberto, eu agora solto, eu deixo ir todas as ideias na minha mente subconsciente que criam essa experiência de sofrimento, de dor. Eu estou soltando, eu me liberto dela. Porque nos 9 passos de Louise Hay, um deles é: nós podemos libertar o passado e perdoar a todos. É o 6º passo, 6º ponto da filosofia dela. Nós podemos perdoar o passado libertar o passado e perdoar a todos. Perdoar para Louise Hay também é soltar o mal-estar dentro da gente. Então, tudo é libertar. Então, eu estou libertando o passado. Qual é o passado? Da minha mente subconsciente, que há uma crença lá dentro, que não é minha, mas está em mim. Tá? Eu nem quero ela, mas ela está programada dentro de mim e eu começo a realizar isso na minha vida. Então, já que eu não quero mais isso, eu solto isso. Vou soltando aos pouquinhos. Veja, quando a gente diz eu me liberto, a gente diz eu me liberto, mas não se liberta logo de cara, não. A gente vai se libertando. Se você tem que dizer isso por pelo menos, no mínimo, 3 meses seguidos, como quem respira, para poder começar a ver uma mudancinha na sua vida. Então não adianta você dizer hoje, tá, então me liberto. Pronto, amanhã eu já não sofro mais. Não é assim que a banda toca, tá? Então você tem que ficar dizendo até ver a coisa mudar fora. Enquanto não mudou fora, você tem que continuar repetindo até mudar fora. Até mudar para você ver, para você enxergar que tá diferente na sua vida. Então não adianta ficar, mas não muda, eu já faço isso há não sei quanto tempo. Vai, primeiro, eu faço isso há não sei quanto tempo. De que forma? Com que intensidade? Você já começa a sentir isso no seu corpo? Porque não adianta ficar também só repetindo feito um papagaio. Se repetir só feito um papagaio e aquelas palavras não tiverem sentido para você, e a partir do que tiver sentido para você gerar uma sensação no seu corpo, também não vai criar. Porque ela não internalizou. Ela está na superfície. E nenhuma crença na superfície manifesta. Se fosse assim, a gente estava lascado. Porque a gente pensa muita coisa que é desagradável pra gente. Então, se toda coisa que a gente tivesse na superfície, pensasse de vez em quando, se manifestasse, a vida da gente ia ser um horror. Então, não é assim. Então, a gente tem que internalizar, sentir, degustar. Aí ela começa a ter força para criar. Mas veja, não é quando ela começa a ter força para criar que ela cria. Ela começa a ter força para criar e ela vai juntando carga. Quando ela junta uma carga X, aí ela desemboca numa manifestação. Quando a pessoa acredita logo de cara, por exemplo, Renata Fornari é uma pessoa que é crédula. Eu penso assim, ela é crédula, ela é devocional. Então ela acredita nas coisas rapidamente, então ela manifesta rapidamente. Eu não, por exemplo. Eu levo muito tempo para acreditar, porque eu sou uma pessoa mais cética, mais racional, que duvida das coisas. Então eu levo muito mais tempo para internalizar algo dentro de mim e ver fora. Então o tempo tem a ver com a sua disponibilidade de acreditar de fato, no sentido de sentir aquilo que você está fazendo, que você não duvida nem em 2 segundos daquilo. Se duvidou, você vai levar muito tempo. Então, na medida que você começa a se libertar do passado, eu me liberto desta crença que cria essa experiência. Então, eu me liberto da ideia de que vida é dor e sofrimento, que eu só preciso passar... A vida é cheia de lutos para existir. Então, eu solto isso. Então, eu comecei a soltar isso e aí eu neutralizo com uma afirmação positiva, tá? Eu estou disposta a acreditar que eu posso ser feliz, que eu mereço ser feliz, que a vida é cheia de alegria. Tem até uma frase de Louise Hay, ela tem 7 crenças diárias que eu gosto muito.
E ela diz, a vida é repleta de alegria e amor. E eu digo, a minha vida é repleta de alegria e amor. Porque se eu disser, a vida é repleta de alegria e amor, eu duvido. Então, para eu não duvidar, eu digo, a minha vida. Porque se eu digo a vida, eu digo que é a vida de todo mundo. E a vida de todo mundo não é assim. Então, eu começo a duvidar. E ela não funciona para mim. Então, eu digo a minha vida. Porque a minha vida é assim. É cheia de alegria e amor. Eu hoje realizo isso. Então, significa que essa frase aqui, ela já está internalizada em mim. Eu nem preciso repetir ela mais, mas eu repito assim mesmo. Que é para lembrar sempre. Então, eu sempre estou dizendo, ela tem 7 crenças diárias. Eu estou sempre em segurança, amor, amo e sou amada, estou sempre prosperando e estou disposta a crescer e a mudar. Ela diz que essas 7 frases, ela abarca todas as experiências da vida boas que as pessoas querem. Então, se a gente decora elas e afirma elas constantemente, produzindo sensação dentro do corpo da gente, a gente vai começar a experimentar isso. Mas não é imediato, não. Aqui na Terra não existe nada imediato por hora. Pode ser que mais na frente exista. Mas por agora, tudo é feito dentro de um tempo e do espaço, porque são as dimensões da Terra. A gente encarna justamente para experimentar isso. Aí quer não experimentar? Se não quer experimentar, então não esteja no corpo. Vá para o mundo espiritual, que lá não se experimenta tempo e espaço. Mas no corpo, é uma das brincadeiras, é o tempo e espaço, é o esforço também. No tempo, o mundo material é um mundo de esforço, de empenho. A gente só vê algo materializado quando a gente se dedica a isso. Isso é para tudo. Então não adianta. Se tivesse uma maneira de fazer as coisas imediatas, eu já tinha descoberto, porque eu estou aberta para descobrir esse tipo de coisa, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa que você conhece, você pode conhecer na vida. Então eu não queria me esforçar, eu acho que nem queria estar encarnada, eu não sei. Dizem que eu encarnei por compulsão, não, aqui é uma palavrinha que agora eu esqueci também. Mas por obrigação, eu não vim porque eu queria, porque eu talvez não goste da dimensão do esforço, da dimensão da Terra eu até gosto. Mas do esforço eu não gosto. Mas se tivesse uma forma de a gente fazer as coisas sem empenho, sem um mínimo de esforço, eu já tinha descoberto. Então, eu já vivo uma vida com mínimo esforço. Mas mesmo eu, que vivo com mínimo esforço, ainda me esforço. Então, esqueça isso. Você pode... Eu tenho uma crença para isso. Minha vida pode ser fácil. Minha vida é fácil. Eu tenho uma vida fácil. Eu sou uma mulher de vida fácil. Né? Então, eu sou a única mulher de vida fácil que existe na Terra, porque o pessoal diz que prostitutas são mulheres de vida fácil, mas não são, não. A vida de prostituta não é fácil. A minha eu tenho uma fácil vida, né? Então, é muito fácil a minha vida mesmo. Passei muito tempo com vergonha disso, mas hoje eu não tenho mais vergonha de dizer que a minha vida é fácil, não. Eu via todo mundo se matando para existir. E eu não precisava fazer isso, eu achava que era injusto. Então, eu passei muitos anos da minha vida envergonhada, mentindo, fingindo que a minha vida não era fácil. Mas a minha vida é fácil. Então, mas todo mundo pode ter uma vida fácil desde que acredite nisso. Né? Então, se você disser, eu posso ter uma vida fácil, minha vida pode ser fácil, e você realmente acreditar nisso, e não é acreditar só conscientemente, não. Veja, quando você realmente acredita numa coisa, ela se manifesta para você. Então, se não está se manifestando, significa que você não acredita nisso o suficiente para fazer uma manifestação. Precisa se esforçar mais. Precisa declarar mais, precisa sentir mais, precisa juntar carga para fazer a manifestação. Porque é assim que a lei funciona. Não tem como burlar ela ainda. Não, se tivesse também eu tinha inventado isso, porque eu adoro burlar regra. Mas não tem como burlar essa regra, você realmente tem que fazer. Então, para minha cliente de ontem, eu fiquei pensando, né? Depois que a gente terminou de conversar, eu disse, cara, é um típico eu exercitar mais o que damos recebemos. Né? O que damos recebemos. O que é que eu estou vendo na minha vida? Eu estou vendo luto e tristeza. Constantemente. Saio de um e entro no outro. Saio de um e entro no outro. Então, qual é a crença que está criando isso? É a pergunta que a gente tem que fazer. É outra coisa que Luiz Rey diz no livro Você Pode Curar a Sua Vida. Você olha para as experiências da sua vida e pergunte-se, que tipo de crença está criando essa experiência? E aí você observa isso e começa.
Ah, tá, essa crença aqui. Eu acredito que a vida é sofrimento. Então eu vou ter um atrás do outro se eu continuar com essa ideia programada na minha cabeça. Então agora o que é que eu faço? Eu respiro, eu relaxo, né? Eu oxigeno meu cérebro para ficar mais contemplativa, para ficar mais receptiva e decido soltar essa crença. Eu solto essa crença, eu solto a ideia, eu solto a necessidade, que é outra coisa que Louise Hay também gosta de dizer, eu solto a necessidade de... Eu solto a necessidade de passar por lutos e sofrimentos. Estou soltando, estou soltando, estou soltando. Estou me libertando. Ai, estou sentindo um alívio. Agora eu escolho acreditar que a minha vida pode ser continuamente alegre, que a minha vida pode ser cheia de presentes e recebimentos. Que toda vez que eu solto alguma coisa é porque estava na hora de ir, é o melhor para mim. Porque a gente, veja, não é porque eu decido que a minha vida é cheia de alegria que eu não vou ter luto. Claro, a vida tem luto, ou seja, tem horas que eu preciso soltar algumas coisas, mas eu não preciso sofrer desse solto. Então eu posso também dizer, eu agora escolho ser uma pessoa desapegada. Eu aproveito quando a coisa está comigo, quando a pessoa está comigo, e quando ela precisa ir embora, seja lá por que motivo for, eu simplesmente solto isso e deixo ir. E me abro para o próximo. Né? E eu vou focar no próximo, não no que foi, porque quando a gente foca, quanto mais profundo é o luto, quanto mais tristeza você sente no luto, significa que você está apegado àquilo. Uma pessoa mais desapegada não só vai, até o Dalai Lama sentiu tristeza quando o irmão morreu, e é um budista renomado, que treina a impermanência e o desapego o tempo inteiro, mas não tem um livro dele que ele fala isso, que quando o irmão dele morreu, ele sofreu o impacto do luto. Então, é claro que quando a gente solta alguma coisa, é óbvio que a gente fica triste, mas também não precisa ficar arrasado, né? Fica triste por alguns dias, né? E deixa aquilo ir, porque aquilo também vai embora. Tristeza também vai embora. Eu li recentemente, eu ainda preciso verificar se isso é real ou não, que uma emoção não dura mais de 90 segundos no corpo da gente. Então, uma tristeza que fique mais de 2 minutos dentro de mim, você está segurando, está se apegando. Né? Então, e se apegando como? Remoendo na cabeça, ruminando na cabeça através do seu diálogo mental, o que provoca tristeza em você. Então, para. Né? Eu solto a ideia de que tá... Qual será a ideia? A primeira pergunta é, qual será a ideia sobre perda que está gerando essa tristeza em mim? Né? Eu já tenho um outro vídeo que falo disso. Para mim, a gente sofre de vaidade. Tá? A vaidade é não se achar importante. Então, se eu estou perdendo alguma coisa ou algo, tocou na minha vaidade. Eu estou perdendo porque eu não sou importante, porque eu não mereço. Né? Então, pronto. Para mim é tudo vaidade. No sentido de a gente querer se perceber importante. Então, uma perda... A gente se percebe inferior quando a gente perde alguma coisa. E aí começa o sofrimento. Aí você fala, não, gente, não é porque eu perdi algo que eu passei a não ser importante, não. Eu continuo sendo importante, pelo menos para mim. Eu não posso não ser importante para ninguém, mas para mim eu sou importante para mim mesma. Né? E só basta isso, a gente ser importante para a gente. Eu não preciso ser importante para mais ninguém. Eu só preciso ser importante para mim. Na medida que eu sou importante para mim, eu começo a usufruir minha própria vida. Eu não preciso de outra pessoa me validando. Bom, acho que é isso que eu queria dizer sobre o que damos, recebemos. Então, decorem essa frase. A vida é muito simples. O que damos, recebemos. O que damos em termos mentais, tá? Não é o que a gente oferece. Ah, mas eu dei uma esmola um dia desse. Ah, mas eu sou generosa e eu só recebo patada. Não, não é isso não. Você pode... doar seu dinheiro todinho para o próximo mendigo que você vir. Se você não está enriquecendo posteriormente, se você não tá, é porque você não acredita nisso. Então sua generosidade, tá prestando para nada para você. Para o outro tá, porque você deu seu dinheiro para ele, mas para você não tá servindo para nada. Então acredite. Eu aprendi com a Dessa Scherer uma coisa que ela aprendeu com o Bob Proctor. E essa frase para mim é fantástica. É assim: o resultado fala a verdade. Você não fala a verdade, não, mas o resultado fala. O que você está vendo
na sua vida é a verdade da sua mente. Mesmo, por exemplo, eu só entro em relacionamento furado. A pessoa diz assim, ai meu Deus, é um atrás do outro, namorado que eu pego, que é tudo cafajeste. O resultado fala a verdade. Então, qual é a minha crença? Eu acredito que todos os homens são cafajestes. E aí eu me encontro com eles. O que é que eu preciso fazer? Eu agora solto a ideia de que só existe homem cafajeste no mundo. E eu escolho acreditar que existem homens legais e que eu posso me encontrar com eles. E que eu mereço me encontrar com eles. E claro, você vai dizer isso por muito tempo, até ver o resultado mudar. Enquanto você continuar se encontrando com gente cafajeste, significa que você não mudou a crença. E acabou-se. É assim, acabou-se. E o que você tem que fazer? Persistir. É por isso que eu peço para os meus clientes paciência e persistência. Porque às vezes o que a gente tem na mente é um iceberg enorme, derretendo no polo da Terra. Ou seja, derrete muito pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Não é um iceberg na linha do Equador, não. Que derreteria rapidamente. É nos polos. Então, você está com um iceberg no polo. Ele vai derreter, mas derrete pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Então, você vai confirmando a sua crença através do que você vê na sua vida. Enquanto você viu uma coisa na sua vida, significa que a sua crença não mudou ainda e você precisa trabalhar mais nela. E ponto. Não adianta churumela, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta dizer que é injusto, que eu escuto muito isso, que é injusto, nada é injusto, nada. Pronto. Tá? Não adianta você ficar dizendo que é injusto, que você não aceita. Escuto também. Não aceito isso. Continue não aceitando. E a sua vida vai permanecer a mesma. Né? Não adianta. O melhor é como diz o povo. Aceita que dói menos. E ao invés de brigar com a verdade, simplesmente olha para ela. Né? Olha para ela e diz, tá. E o que é que eu passo a fazer a partir daí? Essa é uma dica minha. Afirma que está soltando e que está disposta a aprender uma coisa nova. E aí, segue fazendo isso até você vir o resultado mudar. E ponto. Não tem mais nada para fazer. Não é complicado, é simples. É só ter paciência e persistência. E você manifesta qualquer coisa que você quer na sua vida. Quanto mais demorado e mais complicado, menos você está mudando sua crença. Você duvida feito eu. Quanto mais rápido e fácil, mais você é crédula. Então, você muda rapidamente uma crença por outra. E ponto.